Bom dia, João. Como eu faço para saber se eu tenho algum dom espiritual? Olha, esse comentário aqui é muito importante, da Jadna. Muito importante porque vai servir para muita gente que eu vou falar aqui. Vou tentar ser bem objetivo e não ficar com enrolação. Quando nós aceitamos a Jesus, de coração recebemos o Espírito Santo de Deus. E através de receber o Espírito Santo, recebemos também os frutos do Espírito. Quando a gente começa a praticar uma prática de cristão, seguir os ensinamentos do que Jesus ensinou, a ser um cristão de verdade, nós começamos a despertar os frutos do Espírito. Com isso, os dons começam a acontecer. Quando? Quando eu oro, pratico práticas de um cristão, quando eu busco ter caráter, quando eu jejum, quando eu faço leitura bíblica. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então a leitura ela desperta a fé. A oração ativa para que a fé aconteça. O jejum te dá energia espiritual, para que você seja carregado de energia para combater batalhas espirituais que acontecem o tempo todo. Jesus inclusive vai dizer no versículo, Jesus vai dizer assim, ó, que esta casta de demônios, alguns falam até caspa, esta casta de demônios não sai a não ser com jejum e oração. Qual é a casta? Legiões, que são mais de 6.000 demônios. É necessário jejum e oração, não só oração. O povo tem um costume tão errado de achar que não tem que jejuar porque Jesus pagou o preço na cruz. O próprio Jesus falou, quando o noivo for retirado dessa terra, vocês terão que jejuar. E Jesus recebeu o corpo glorificado, subiu aos céus, depois de passar um período aqui na terra, ele subiu, depois que ressuscitou, com o corpo glorificado aos céus, então temos que jejuar. Não existe isso aí, é heresia falar que não tem que jejuar. Tem que jejuar sim. Não existe vida espiritual ativa sem jejum. Não existe vida espiritual ativa somente com oração. O cristão que quer ter vida espiritual ativa precisa de jejum e precisa de oração. Não existe só fazer um ou só fazer o outro. Os dois é como a lei e os profetas. Moisés e Elias. Precisa dos dois estar alinhado. Se não tiver os dois, não adianta, tá? Então, primeiramente, para que desperte um dom espiritual, é necessário o jejum e a oração junto. Não basta só orar, porque eu sei que a maioria aí estão só orando e nada de jejum. É coquinha no final de semana, jejum que é bom nada. Aí quer ser usado por Deus. Aí quando a gente passa uma revelação, eles falam que, mas você não vai todos os cultos na igreja, eu vou, eu tô nas campanhas de oração na igreja, e você não vai, e Deus revela as coisas para você. Como? Que Deus revela demais as coisas para você assim? Aí tá o segredo, jejum e oração. E outra, não adianta eu estar na igreja e não vigiar. Vigilância é fundamental para que os dons também despertem, tá? A vida espiritual ativa, ela não é baseada só em jejum e oração, precisa da vigilância. Não adianta eu fazer tudo certo, buscar e não vigiar, tá? Aqui já começou o despertar dos dons espirituais. Agora vamos descobrir como é que os dons espirituais, eu sei que o dom está despertado em mim. Vamos lá. Primeiramente, você vai começar a ouvir coisas. Seu ouvido espiritual vai começar a desbloquear. Você vai começar a ouvir coisas no mundo espiritual. Você vai começar a ouvir. Quando você estiver na sua cama deitada, muitas vezes você vai começar a ouvir coisa. Quando você estiver sonolenta na sua cama, ali você já está despertando a audição espiritual. Você vai começar a ter visões também. Momento de sonolência. Você está deitado na cama ou está em algum lugar sentado, com sonolência. Você vai ver uma miragem, algum espírito. Você vai ver alguma sombra. Você vai ter alguns flashes. Às vezes você vai ter flashes, revelações. Você vai rapidamente, como se você estivesse ouvindo pessoas e vendo pessoas. Alguns vão falar que isso é esquizofrenia. Não é. Esquizofrenia é muito diferente. Isso aqui é o dom da revelação começando a ser despertado. E não existe dom de visão, tá? Visão aberta começando a despertar em você. Outro detalhe. Você vai começar a orar, pedindo Deus para te curar. Você vai orar, Deus te cura. Você vai orar uma pessoa, naturalmente, você vai sentir no seu espírito, dentro de você, o Espírito Santo vai induzir que você tem que orar para aquela pessoa. Você vai sentir de orar. Quando você orar, aquela pessoa vai falar que está melhor, que melhorou. Ali está despertando dom de cura. Outra coisa, sonhos.
Sonhos que eu tenho sempre interpretado aqui para vocês. Sonhar expulsando demônio, guerra espiritual. Dependendo do sonho, se você tiver continuamente, dependendo da forma que você sonhou, Deus pode ter entregado para você os dons para trabalhar na área de libertação. Ou seja, não seria dom, seria ministério de libertação, tá? É um ministério específico que Deus entregou para algumas poucas pessoas para a área da libertação. Quando Deus, ele usa pessoas especificamente para a libertação. Não existe negócio de todo mundo jejuar e orar e sair expulsando demônio e todo mundo ter o dom de ter um ministério de libertação, não. O ministério de libertação, Deus, o Espírito Santo, a Bíblia fala lá em Coríntios, Paulo escreveu na carta de Coríntios, que Deus distribui vários dons e o Espírito Santo é quem decide escolher para quem é devido entregar os dons. Então não é todo mundo que sai libertando as pessoas, não. O que eu mais vejo é pessoas orando, vários orando aí para expulsar demônio, orando por cura, pessoas que não têm um dom e estão orando. E o que elas estão provocando para si? Enfermidade. Quando você fica orando para a pessoa ser curada, sem saber se você está com dom espiritual ativo, que você está preparado para aquilo, você está sugando a enfermidade das pessoas. Quando você ora, a enfermidade das pessoas vão vir sobre você. E se não tiver uma blindagem de Deus, uma preparação espiritual, você vai ser uma pessoa muito enferma, tá? Não que isso não venha acontecer daqui para frente. Pode acontecer sim, mesmo você sendo preparado tendo dom. Mas mais ainda intensificado, pessoas que não estão preparadas, não têm o dom, e estão lá tentando fazer o que não foi chamado para fazer. Por isso é necessário orar, pergunte para Deus quais são os dons que Ele te entregou e que Ele quer te usar. E Ele vai começar a te usar naquele dom. Deus também entrega dons. Não é porque você não tem dons de curar que muitas vezes Deus não pode te entregar. Outro detalhe importante, dons de curar. Tem gente que pensa que ela pode orar e sair curando tudo quanto é enfermidade. Não, curar é dons. Você pode curar dor de cabeça, mas às vezes não cura câncer. Deus pode te usar para curar câncer, mas às vezes não cura anemia. Deus pode te usar para curar dor de cabeça, mas não cura dor de coluna. Você entende? Então são dons de curar. Deus pode entregar múltiplos dons de curar para as pessoas? Sim. Quando Deus me entregou dom de curar, Ele me entregou dons de curar. Eu já orei para vários tipos de situações que pessoas foram curadas. Pessoas desenganadas pela medicina que estavam no hospital acamado, estava ali entubado. Já teve mulher que não podia engravidar, engravidou. Houve fato de pessoas com dor na coluna, curou. Dor nas costas, dor de cabeça, dor no peito, tendo um infarto. Já aconteceu de orar para a pessoa infartando na hora e ela voltar, melhorar. Foi a minha avó, inclusive. Meu padrasto estava junto na hora. Tirei o óleo rapidamente, orei. E ela melhorou. Estava tendo infarto. Depois disso, minha avó viveu ainda muitos anos. Hoje ela se encontra com o Senhor. E várias outras situações. É isso. Eu acredito que eu já orei para situações diferentes. Libertação. A primeira vez que eu orei por libertação, eu fui na casa de uma ex-mãe de santo. Ela manifestou e a filha dela também. A filha dela era viciada em cigarro. E eu falei para ela que eu ia orar e o espírito do vício ia manifestar nela. E ela caiu ali no chão na hora. Tinha uma irmã, a irmã Márcia da minha igreja, me levou lá, estava comigo. Então assim, orando, buscando a Deus jejum e oração e pedindo a Deus os dons, para Ele te revelar quais dons Ele te entregou. Você vai sentir no seu espírito e os flashes vão começar a acontecer. Deus vai começar a mostrar para você e coisas naturalmente vai acontecer. O dom naturalmente ele desperta e acontece, tá? Tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, palavra de ciência, tudo é dom. Você pode ter sabedoria espiritual para dar conselho, para orientar, que é uma coisa que eu faço muito, dar conselhos de Deus para as pessoas, ser orientador das pessoas. As pessoas me procuram muito para isso. São dons também que Deus pode te entregar, mas isso através de jejum, oração, leitura e vigilância. E não esquecer, devemos buscar os dons que Deus nos deu, tá bom? Deus abençoe, espero poder ter ajudado.